Então, pessoal, na sequência do que vínhamos falando, dos chamados meios coercitivos ou meios não pacíficos de solução de controvérsias internacionais, falamos da represália, né? Falamos também do embargo, que seria uma forma especial de represália. Cumpre-nos agora falar da boicotagem, que também é uma forma especial de represália, tá? Então ela tem características, né, especiais, por isso que recebem um nome próprio, né? A boicotagem nada mais é do que a interrupção de relações comerciais, tá? Com um Estado considerado ali ofensor dos interesses do outro, tá? Ou, na verdade, dos interesses dos particulares de outro Estado, tá? Então, nesse caso, é possível, né, diante ali de um ato ofensivo aos seus nacionais, ao próprio Estado, partir aí um ato de boicotagem, tá? O que aconteceu com o Canadá e Brasil, na verdade com o Canadá boicotando, né, e interrompendo, né, por um determinado período, as relações comerciais com o Brasil, naquele episódio denominado do mal da vaca louca, né? Aquela carne produzida aqui no estado brasileiro e que estava contaminada e que foi então comercializada e enviada para o Canadá, tá? Então, o Canadá, diante dessa situação, né, ele veio em razão da ofensa aos interesses do seu estado, dos seus nacionais, né, quanto ao consumo de carne contaminada, e adotou esse meio coercitivo para forçar o Brasil a solucionar esse problema, essa questão, né, surgida de contaminação na carne brasileira, tá? Então, trata-se aí de um meio coercitivo, né, um meio denominado não pacífico, solução de controvérsia, essa boicotagem, essa interrupção de relações comerciais até que o outro estado ceda, né, e aquela controvérsia, aquela situação de conflito de interesses entre os estados, ela possa aí ser solucionada, tá? Então, a boicotagem como forma especial de represália envolve aí a interrupção temporária de relações comerciais entre estados, ok? Na sequência, como outro meio pacífico, ou melhor, não pacífico, de solução de uma controvérsia internacional, a gente teria para citar a figura do bloqueio, né? O bloqueio, que também é denominado de bloqueio comercial, né, nada mais significa do que impedir que um determinado estado mantenha relações comerciais com outros estados, tá? Então, não é o estado A não manter relações comerciais com o estado B, tá? O rompimento de relações comerciais entre estado seria, na verdade, a boicotagem, né? O que está se falando aqui é o estado A bloquear, né, através de medidas aí, promover um bloqueio do estado B para que ele não consiga manter relações comerciais com outros estados, por exemplo, estado C, estado D, estado E, tá? Então no sentido de bloquear, né, de impedir que as relações comerciais com outros estados estrangeiros sejam realizadas, tá? Esse bloqueio, né, denominado também de bloqueio comercial, segundo nos explica a doutrina do Mazzoli, consiste na prática um estado impedir que as embarcações de outro estado aportem em seus portos ou passem por sua costa, né, como meio de obrigá-lo a proceder de determinada forma, tá? Então, esse bloqueio seria, na verdade, impedir que navios, né, que transportam aí mercadorias, né, navios que transportam produtos comerciais, eles fiquem impedidos de ancorar, de aportar nos portos, né, ou que eles fiquem impedidos de transitar pelo mar territorial dos estados, pelas águas, né, de domínio do respectivo estado que promove este bloqueio, tá? Exemplo aí, né, pessoal? Por exemplo, aqui na América do Sul nós temos países que não têm linha limítrofe com o mar, né? Por exemplo, o Paraguai e a Bolívia.
Então seria, por exemplo, o Brasil, né, através de um bloqueio comercial, impedir que navios de outros estados estrangeiros aportem em nossos portos, né, ou passem pelo nosso mar territorial, a fim de levar produtos comerciais a esses dois estados, ao Paraguai e à Bolívia, que não fazem fronteira com o mar. Então, era uma forma, uma medida, né, coercitiva de fazer com que esses estados aí cedam a uma hipótese de controvérsia internacional, ok? Ainda temos que citar como meio não pacífico ou meio coercitivo de solução de uma controvérsia internacional o rompimento das relações diplomáticas entre os estados, tá? As relações diplomáticas, como nós já estudamos, são aquelas relações de amizade que se estabelecem entre os estados, as trocas de favores, né, de privilégios entre as autoridades dos estados, e isso se dá quando os estados conflitantes resolvem aí suspender as suas relações de amizade, essas relações políticas oficiais, né? Então, uma outra forma aí de se coagir, né, um meio coercitivo para a busca de a solução de uma controvérsia, né, o próprio rompimento das relações de amizade, a não mais concessão de privilégios, a concessão de favores mútuos, né, e o rompimento dessas relações políticas oficiais entre os estados pode aí contribuir para uma solução da controvérsia, solução de um conflito internacional, ok? Então, rompimento de relações diplomáticas também é considerado um meio não pacífico de solução de controvérsias, ok? E por fim, temos que mencionar ainda como meio não pacífico de solução de controvérsias os meios, as sanções coletivas universais. As sanções coletivas universais, elas têm assento nos artigos 41 e 42 da Carta da ONU, né? E os artigos 41 e 42 da Carta da ONU, eles trazem várias medidas, né, denominadas aí coletivas, universais, que vão poder ser aplicadas por todos os estados no intuito de solucionar, mesmo que de forma não tão pacífica, ainda considerado coercitiva, de se solucionar uma controvérsia internacional, tá? O artigo 41 da Carta das Nações Unidas, ele menciona que o Conselho de Segurança poderá adotar medidas sem envolver o emprego de forças armadas, ou seja, ainda não se fala no envolvimento de forças armadas, né? Deverão ser tomadas medidas efetivas para tais como, diz aqui, interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos ou de outra qualquer espécie, e o rompimento das relações diplomáticas, tá? Então, a primeira hipótese aí mencionada, né, como sanção coletiva universal, no artigo 41, seria interrupção das relações econômicas, interrupção completa ou parcial das relações econômicas, a interrupção dos meios de comunicação ferroviários, tá? Então, a ligação, a comunicação que os estados têm através de ferrovias, né? Através desse meio de locomoção, né? Ferroviário. Interrupção também dos meios de comunicação marítimos e aéreos, tá? Então também não se permite mais o ingresso aí, não só pela via ferroviária, mas o ingresso de outros estados através dos mares, né? Através dos meios marítimos, através dos meios aéreos, tá? Então também é rompida completa ou parcialmente esses meios de comunicação, tá? Assim como meios de comunicação postal, né? Telegráfico, meios de comunicação radiofônico, né? Ou outra espécie, como diz a Carta da ONU, bem como rompimento de relações diplomáticas, tá? Então, essas são consideradas sanções coletivas universais, são considerados meios coercitivos de solução de uma controvérsia internacional, tá? Recentemente, isso aconteceu entre o Estado da Holanda e da Turquia,
né? Houve ali um conflito internacional, houve rompimento de relações diplomáticas, né? Os representantes da Turquia que se encontravam no Estado holandês foram expulsos de lá, né? Deixaram então o território do Estado holandês e foram fechados os aeroportos para que aviões, né, turcos não pudessem mais desembarcar no território holandês, tá? Então, uma forma aí, né, de coação na busca de fazer com que o Estado turco cedesse numa controvérsia internacional enfrentada ali entre os dois estados, ok? Outro meio, vale ainda citar, né, o que dispõe aqui o artigo 42 da Carta da ONU. O artigo 42 da Carta da ONU diz que, caso o Conselho de Segurança entenda que essas medidas mencionadas no artigo 41, né, o bloqueio comercial, a interrupção das relações comerciais, dos meios de comunicação, ferroviário, marítimo, telegráfico, aéreo, postal, né? Se o Conselho ainda entender que essas medidas são inadequadas ou insuficientes para a solução da controvérsia, diz o artigo 42 que poderá levar a efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacional, ok? Então, pessoal, essas já são medidas mais drásticas, né? São sanções aí, um tanto quanto mais coercitivas, né? Na busca aí de se compor uma lide internacional, de solucionar uma lide internacional, tá? Então, seria, na verdade, emprego aí de forças armadas, aéreas, navais ou terrestres, na medida em que o Conselho de Segurança julgar necessário para se restabelecer a paz e para a garantia da segurança internacional. Então, quando essas lides assumem uma dimensão que vai poder aí ofender a paz e a segurança internacionais, é possível então adotar essas medidas um tanto quanto mais drásticas, mais arbitrárias, né, não pacíficas, para a solução de uma controvérsia internacional. Diz ainda o artigo 42 que essa ação poderá compreender demonstrações pelo emprego de forças, né, aéreas, navais e terrestres, bloqueios por meio do emprego dessas forças ou outras operações por parte de forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas, ok? Então esses seriam aí meios não pacíficos, meios drásticos, coercitivos de solução da controvérsia. Volto no próximo vídeo para comentar ainda a respeito de um outro meio não pacífico.